Amém, meus irmãos, bom dia a todos. A paz de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Amém? Quem tomou café aí, diga amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Obrigado, Ministério de Louvor, obrigado, Dança, obrigado a todos os servos, todas as servas, todos os voluntários. Trabalho muito bonito, pastor Claudinho, que Deus te abençoe poderosamente. Falta a minha inscrição para me colocar na escala aí também. Posso ler, irmãos? Está aqui também, né? Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E depois de reinar 2 anos em Israel, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e no monte de Betel. E 1.000 ficaram com Jonatas, seu filho, em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para as tendas. Pula lá para o versículo 5. Os filisteus se ajuntaram para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Pula lá para o versículo 8, em diante. E leremos até o 14, versículo 14. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o Senhor. Na minha versão diz: eu não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o teu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Amém, igreja? Oremos. Senhor, graças te damos por essa manhã, Pai. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme a tua medida. Usa os nossos lábios, usa a nossa vida. Que teu Espírito Santo possa estar falando poderosamente. Que possamos extrair, Pai, dessa passagem, da sua palavra, meu Deus, o melhor, aquilo que o Senhor quer falar com os nossos corações. Em nome de Jesus oramos a Ti, Pai. Amém? Tema de hoje, dentro dessa temática, o poder da atitude, tema de hoje, fé, oração, frustração e esperança. Queridos irmãos, a vida cristã exige exercício diário, exercício de fé, exercício de santidade, exercício de meditação bíblica, exercício de autorreflexão. Diariamente precisamos nos analisar, ver como é que está a nossa vida com Deus, ver como é que está a nossa vida na família, como é que está a nossa vida na sociedade, como é que está a nossa vida no trabalho, sobretudo a nossa vida como crente, segundo os parâmetros de Deus. O que Deus exige de cada um de nós, exige esse exercício diário, essa reflexão diária, para termos uma vida que agrada a Deus.
Até porque você, sendo crente, fiel a Ele, a Bíblia fala de ponta a ponta, é perseverança, perseverar, perseverança, perseverar, persevere, persevere, persevere. Ou seja, precisamos ter uma vida abalizada como Deus deseja até o fim de nossas vidas. Não podemos ter um momento de reflexão, um momento só, seja na semana ou durante o mês, pior ainda, durante o ano. Não podemos ter uma vida, um comportamento cristão apenas uma vez na semana, ou um dia na semana, ou um dia no mês. Isso é por toda a vida, porque é isso que Deus deseja de todos nós. Hoje falaremos de dois personagens. Saul. A Bíblia fala que Saul era um homem de uma família rica, de uma família poderosa, segundo consta na Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 9, você vai ver, você vai encontrar que Samuel era de uma boa família. Saul era uma pessoa bonita, era uma pessoa que tinha status, era uma pessoa que chamava a atenção, sobretudo por ele ser alto. Quando ele estava no meio do povo, as pessoas viam o ombro ou a cabeça dele, sinal de que ele era bem alto. Ele tinha uma vida ali pastoril, ajudava seu pai no cuidado dos animais, era uma pessoa obediente. O povo foi reclamar com Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Além de profeta, ele também era juiz. Após o período de Moisés e o período de Josué, Deus foi levantando juízes para governar e para julgar Israel, ou as tribos. Mas em um dado momento o povo olhou para as outras nações, os outros povos, viram como nação constituída, viram como tendo exército constituído, e foram reclamar com Samuel. Samuel, você está velho, você já está idoso, você já precisa se aposentar, Samuel. Você está de cabelos brancos, e seus filhos, seus filhos, Samuel, não seguem o seu caminho. Nós queremos um rei para nos governar, assim como os outros povos e as outras nações também têm. Aquilo entristeceu bastante Samuel. Ele orou a Deus e Deus falou assim com Samuel: não fique triste, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. E Deus foi lá, orientou Samuel para consagrar Saul. Quando você faz uma análise bíblica, Saul, irmãos, era um homem cheio de virtudes. Ele estava acostumado com os ritos judaicos. Ele foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha qualidades, ele tinha virtudes. Ele foi ungido pelo Senhor. Samuel foi até Saul e disse: olha, eu tenho uma escola de profetas. Não está escrito isso na Bíblia, mas você faz essa inferência. E daqui a uns dias, quando você encontrar os profetas, você também profetizará. Haverá manifestação profética sobre a sua vida. O Espírito de Deus vai habitar em você daqui a alguns dias. Mas Deus resolveu fazer isso tudo o que Samuel profetizou no mesmo dia. E Saul, ao sair da presença de Samuel, encontrou os profetas, e naquele mesmo dia, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E Saul começou a ter manifestações proféticas. Ou seja, ele começou a ser usado por Deus. Ele começou a ser guiado por Deus. Ele começou a agir segundo a vontade do Senhor. Ele começou a vencer guerras. Lembra o que Deus falou com Josué? Josué temeroso porque Deus foi com Moisés, tinham 2, 3 milhões de pessoas junto com ele, para ele guiar, e tinha os povos inimigos. Mas aí Deus falou o que para Josué? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também, Josué.
Então Saul começou bem, porque o Espírito de Deus estava com ele, estava guiando ele, estava dando os direcionamentos. Provavelmente quando Saul errava em alguma situação, o Espírito de Deus corrigia ele, não, volta atrás. Deus fez isso com os profetas, por que também não faria isso com Saul? Mas, irmãos, parece que em um dado momento Saul se envaideceu do cargo. Começou a vencer guerras, inúmeras guerras, porque Deus é comigo, porque o Espírito de Deus é comigo. Se esqueceu das suas raízes, era humilde, apesar da riqueza da família, apesar da influência da família, ele era um pastor, meus irmãos. Quando Samuel chegou até ele, Deus vai consagrar você como líder, como príncipe de Israel. Ele disse assim: a minha tribo é a menor de todas. Israel estava composta ainda por tribos, não estava unificada. A minha tribo é a menor de todas. Você observa que Saul era uma pessoa de virtudes e tinha humildade. Mas parece que com o decorrer dos dias, decorrer dos anos, melhor dizendo, Saul governou Israel por 40 anos, meus irmãos. Parece que ele deixou toda aquela humildade de lado e ficou cheio de orgulho em seu cargo. Um homem que respeitava o profeta Samuel, mas parece que diante da pressão e da frustração, errou terrivelmente. Nós vemos aqui no texto que os filisteus estavam avançando contra Israel. E Samuel falou o quê? Espere eu chegar. O povo começou a se dispersar, o exército começou a reclamar no ouvido dele, pressão em cima de Saul. Samuel não chega, começou a ficar frustrado com aquela questão e fez aquilo que ele não deveria fazer, porque a questão de holocausto e sacrifícios era a incumbência dos sacerdotes e não do rei. Chega Samuel, pergunta: que é isso que você fez? Saul começa a dar desculpa. É que você estava demorando e o povo estava fazendo pressão sobre mim. Eu não vim preparado para esse exército. Eu só vim com 2, 3 mil homens. Os filisteus vêm com quantos? 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e um exército de guerreiros como areia no mar. Ou seja, os filisteus iam com ele com 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, fora a infantaria, aqueles que vão à frente do exército. Me desesperei e cometi isso. A partir daquele momento ali, a vida de Saul começou a entrar em declínio. Ele começou a não olhar mais para as coisas de Deus, para o direcionamento de Deus dado pelo profeta, mas começou a olhar para si, começou a olhar para as circunstâncias, começou a dar desculpas para os mandamentos de Deus. Contextualizando aqui conosco, trazendo uma conexão comigo e com você, quem é você? Como somos nós quando somos pressionados pela vida? Quem é você? Como é que somos nós diante das frustrações da vida? Porque afinal de contas, eu nem ouso perguntar: quem aqui tem frustração? Não levante a mão. Quem aqui tem frustração não vencida, não superada? Frustração com o pai, frustração com a mãe, frustração com o pastor, frustração com a outra paróquia, frustração porque eu fui fazer teste para dança e eu fui reprovado.
eu não fui aceito, não me encaixei nos parâmetros. Frustrações da vida, meus irmãos. Como somos nós? Como é você diante das frustrações que todos nós carregamos? Avança mais um pouco, meus irmãos. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. Posso ler? Amém? Tem alguém aí, gente? Posso ler? Me ajuda aí, gente. Diz assim: assim, Davi veio e se apresentou a Saul, e se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi continuar me servindo, pois eu me agradei dele. Lembra lá atrás, quando Saul começou a agir erroneamente diante de Deus, começou a desobedecer, não começou a observar os parâmetros de Deus? Deus ficou tão chateado e desgostoso com Saul que disse que, olha, eu ia te abençoar por toda a sua vida. A sua família iria reinar para todo sempre. A sua descendência iria reinar em Israel para todo sempre. Mas por causa da sua atitude, diante da sua desobediência, diante dessa sua falta de postura ante as pressões, ante as frustrações de você agir dessa forma, vou levantar para mim um homem segundo o meu coração, um homem segundo a minha vontade. É nessa história aí, nesse momento aí, Deus começa a escrever a história de Davi. Davi foi disparadamente um dos melhores reis de Israel, venerado até os dias de hoje. Fala-se em Jerusalém, fala-se também em cidade de Davi. Fala-se em Jesus, também fala-se em filho de Davi. Tamanho a referência de Davi, que Deus colocou em Davi para toda Israel e para todos nós. Quando você observa a vida de Davi, Davi era uma pessoa também cheia de virtudes, mas esquecido pela família. Samuel deu uma escapada de Saul, Deus mandou consagrar um filho de Jessé, deu uma escapada lá de Saul, e chamou Jessé para si e disse: vim aqui fazer uma missão divina, consagrar o futuro príncipe, o futuro rei de Israel. E qual foi a atitude de Jessé, meus irmãos? Chamou o filho mais velho. Samuel falou: não, não é esse. Chama outro, também não é esse. Chama o próximo, também não é esse. Chamou os 7 filhos. Após isso, Samuel pergunta: você não tem mais filho? Aí Jessé: podemos fazer essa inferência? Lembrei do Davizinho, ele está lá, trabalhando lá no pastoreio. Chama Davi lá. Quando Davi chega até Samuel, é ele que eu vou consagrar a rei de Israel. Um homem fiel aos preceitos de Deus. Davi cheio de virtudes, porém esquecido pela família. Hoje nós temos ele como referência para todos nós, mas Davi era uma pessoa assim como nós, meus irmãos, cheio de virtudes, cheio de defeitos e também frustração. Se coloca no lugar de Davi, esquecido pela família, esquecido pelos irmãos, aliás, rechaçado pelos irmãos. Lá na frente, quando Israel estava enfrentando os filisteus e o gigante Golias estava ali lançando maldição sobre Israel, sobre o exército de Israel. Chega Davi e fala: quem é esse louco aí para falar assim do meu Israel, do meu Deus e do exército do Deus vivo? Imediatamente ele se prontificou a encarar
o gigante Golias, e a história você já conhece. Golias foi com armas, com toda a sua experiência bélica, experiência de guerra, com toda a sua armadura, cerca de 3 metros de altura. E Davi, confiante em Deus, expressa assim: você vem contra mim com armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Perceba a diferença, que Saul começou bem, mas com o passar dos anos, ou até das décadas, haja vista que ele reinou durante 40 anos, ele começou a se desviar da vontade do Senhor, ele começou a desviar dos preceitos de Deus, começou a deixar de lado os mandamentos, os preceitos, as ordenanças que Deus deixou para Israel. Davi, por sua vez, com todas as suas frustrações, com todo o seu esquecimento, mas botou a sua coragem em prática, e sobretudo a fé que ele tinha em Deus. A fé ao ponto de converter isso em atitudes, porque não adianta nada, irmão, se termos fé, se não for convertida em atitude. É como o irmão que vem fazer o teste para o louvor, e eu sou músico, eu toco ali o teclado, e na hora de fazer um teste, quando fazer a audição, né, não consegue fazer nenhum acorde de dó maior. Como é que esse irmão vai ser visto? Entre aspas, não aproveitável nesse momento. Assim é a nossa vida com Deus. Que adianta falarmos que temos fé, se não for convertido em obras? Assim falou o apóstolo Tiago. A fé sem obras é morta. Meus queridos, não adianta se nós nos acostumarmos com os ritos divinos, não adianta se nós nos acostumarmos com a religiosidade de todos os dias, de toda semana, de estarmos aqui aos cultos, de recebermos a palavra do Senhor, que é maravilhosa, de estarmos aqui nessa atmosfera de adoração. Se a gente se calcar na alma, gente, em culto almático, onde o culto, a gente presta um culto de alma a Deus, mas não é convertido em comportamentos e sobretudo em atitudes de fé. Aquele exercício diário que todos nós precisamos ter. A gente não pode deixar isso para o dia 31 de dezembro, a gente fazer todas aquelas anotações. Esse ano eu vou ser melhor. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou colocar... vou me voluntariar lá para o Restaurante Graça, vou lá para o Terra Fértil, vou me dedicar a algo novo. Não, meus irmãos, o dia é hoje, o dia é agora. Nós já estamos em março, meus irmãos. Daqui a pouco é julho, daqui a pouco é setembro, daqui a pouco é agosto, setembro, daqui a pouco chega dezembro de novo, e se repete a mesma história do ano de 2024, 2023. Faz uma autorreflexão. Quem era você há 5 anos? Quem era você? Como era nós? Como éramos há 10 anos? Evoluímos ou estamos na mesma esfera? A Bíblia fala, Jesus falou: sede teleios, sede perfeitos, ou em constante processo de amadurecimento. Assim como Deus é perfeito, a gente não vai conseguir ser. João Ferreira de Almeida traduziu para perfeito, o original é teleios, ou seja, em constante crescimento. Senão você vai sucumbir, senão você vai ser só mais um na multidão, senão seremos mais um na multidão, meus irmãos. Hoje em dia o Brasil, na década de 80, quem aqui é da década de 70, 80? Ah, que bom que eu não estou ficando velho sozinho, amém, obrigado, irmãos. Na década de 80, a população evangélica era de, se eu não me engano, 5%. Eu me lembro, irmãos, eu era garoto, comecei a frequentar a igreja evangélica com 8 anos, então eu
quando eu botava roupa de crente. Como é que é a roupa de crente? É isso aqui que vocês estão vendo aqui, né? Se a gente vier com outra roupa, né, pastor Glautinho, a gente vai escandalizar. Então vamos botar a roupa de crente. Eu passava na rua para ir para a igreja e era motivo de chacota entre os meus colegas, entre os meus amigos de rua, de brincadeira, motivo de gozação. Ainda mais, éramos estereotipados, né? Roupa de crente ainda com a Bíblia. Eu lembro até de um amigo meu que ele era da Maranata, há muitos anos que eu não vejo. Ele era da Maranata, então ele botava roupa de crente, mas o que ele fazia com a Bíblia? Botava aqui dentro da camisa, escondia dentro da camisa para não dar na pinta. Então, na década de 80, na década de 90, ser crente era motivo de gozação. Não era igual hoje, que é ser moda, ser gospel. É moda ser crente. Você liga, você acessa os meios de comunicação e aquele artista, aquela pessoa que não tem nenhuma vida, não tem nenhum fruto, digamos assim, nenhum exemplo, melhor dizendo, um exemplo de vida cristã, diz, sou gospel, sou crente, sou... Não deve ser assim, nenhum de nós. Precisamos amadurecer, precisamos frutificar, precisamos crescer, precisamos ter atitudes que agradam a Deus. Mas pastor, você falou aí sobre pressões da vida, sobre frustrações. O que as minhas não, né? Bota para lá. O que as frustrações têm a ver comigo, têm a ver com a minha vida cristã? Jussara. O que as frustrações da vida têm a ver com a minha carreira cristã, ou a minha vida com Deus, com a igreja? Eu arrisco dizer que muito, se não tudo. Coloca aí para mim, meu amigo, um significado para a frustração. Frustração, eu tirei isso do Google. É um sentimento, repita aí, sentimento associado a uma percepção, repita comigo, percepção de impotência e que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. Aí eu vou fazer aquela pergunta boba, se não idiota. Quem não já passou por isso? Quem aqui não criou grande expectativa diante de algo? Quem aqui não criou grande expectativa diante de um acontecimento? Quem aqui não criou grande expectativa de algo, de algum projeto, até projeto de Deus, algum projeto bíblico, algum projeto de igreja? Criou grande expectativa em Deus nesse projeto e não aconteceu. Como é que é, pastor? Você está falando heresia. Quer dizer que o projeto é bíblico? Quer dizer que o projeto está ligado às coisas de Deus? Criou-se grande expectativa em Deus, mas isso não aconteceu. O nome disso é frustração. Complete a frase. Como é que é aquele programa que tinha nos domingos? Soletrando, né? Aos sábados, me lembro. Frustração. Todos nós temos frustração na vida, meus irmãos. Temos frustração com os nossos pais, é óbvio. O gabinete pastoral, ou então os consultórios psicanalíticos, terapêuticos, aí estão cheios, meus irmãos. Frustração com o nosso papai, frustração com a nossa mamãe, frustração com a professora, com o professor, frustração com aquele término de relacionamento mal feito, mal resolvido. Frustração com a igreja, frustração com um pastor, frustração com aquele pastor, frustração com Deus. E aquilo ali fica enraizado na sua vida, você não sabe lidar com isso, não sabe lidar com essa questão, aquilo fica enraizado e a sua vida fica estagnizada, parou.
Porque a sua percepção, coloca de novo aí, Fernando, por favor. Porque a sua leitura, a sua percepção, o teu sentimento é imediatista. Você pega aquilo ali, algo terrível, e bota no seu coração, não trata daquilo, fica enraizado, e você não quer mais. Porque tinha aquele projeto, um projeto de Deus, um projeto legal, um projeto em que milhares de pessoas iam se render a Jesus, um projeto que nós oramos há dias e não deu certo. Onde foi o erro nisso? Você orou, todo mundo orou, mas qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta que Deus disse para esse projeto? Deus disse sim? Deus disse não? Ou ele disse sim, mas não? Agora, é lá na frente, porque você precisa melhorar em alguns pontos, você precisa melhorar em alguns parâmetros, você precisa ter mais experiência de vida, você precisa ter mais experiência com algumas coisas de Deus. Mas já, gente, agora eu estou sentindo aqui o que lemos, nosso pastorzão. Eu só estou na introdução, gente. Normalmente, idealizamos o quê? Um servo perfeito, emocionalmente sarado, uma alma forte. E quando isso vai acontecer? Nunca, meus irmãos. Nunca estaremos prontos. Nunca estaremos perfeitos. Nunca teremos plenamente uma alma sarada. A gente é em constante melhoramento. Você acha que por que nós temos o projeto Amós? Nós pegamos pessoas e levamos para o Amós. É assim, ó. Ouça essas histórias aqui. Alguém aqui não fez o Amós ainda? Se inscreva então para o próximo Amós. Ouça essas histórias aqui, ó. Pessoas assim, pessoas que deram uma oportunidade para Deus. Chega a ser engraçado, né? Deram uma oportunidade para Deus, superaram e avançaram. Caminha, 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 vai, não para não. Mas aí, infelizmente, nós temos o inimigo das nossas almas, que em um dado momento vai lembrar das nossas frustrações, das nossas decepções, vai reavivar aquele sentimento terrível que você teve anos atrás, aquela percepção ruim que você teve algo lá atrás. Mas aí você lembra da mensagem de Paulo, do versículo de Paulo: uma coisa agora eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, porque você entendeu que estamos todos os dias em processo de melhoramento, em processo de evolução, não a evolução darwiniana, mas sim a evolução cristã, a evolução com Deus. Quer ver só, meus irmãos? Quando Deus chamou Moisés, qual foi a resposta de Moisés? Você que lê a Bíblia aí, é fera em Bíblia, qual foi a resposta de Moisés? Vou dar uma cola, hein? Senhor, eu sou gago. Vamos interpretar aqui Moisés com 15 anos de idade, lá no meio da elite dos egípcios. O filho do príncipe é gago, é fanho. Imagine o processo de gozação que Moisés teve, meus irmãos, para isso virar uma frustração, aquilo ficar enraizado na vida dele. Senhor, sou gago. Quando Deus chamou Gideão, lembra da história de Gideão, amém? Gideão estava lá trabalhando, um anjo se revelou a ele estava malhando trigo num lagar, um anjo chega até ele: varão valoroso, Deus tem uma obra contigo. O que Gideão falou para ele? Eu sou o menor da minha casa. Frustração. Quando a Bíblia fala em Jefté, quando Deus chama Jefté, o que a Bíblia fala de Jefté? Jefté era um homem valente, era um homem guerreiro, porém, completa a frase, filho de uma prostituta. Porém, filho de uma prostituta, sinal que vocês estão lendo a Bíblia, meus irmãos.
Imagine o processo, a ferida desse garoto, quando ele era garoto. E olha lá a filha da prostituta. E olha lá o homem, Gideão, Jefté é cheio de virtudes, mas é filho de uma prostituta. Quando Deus chamou Pedro, quando Jesus chamou Pedro, quando operou aquela maravilha, o que Pedro falou para Jesus? Tantas coisas, né? Vou melhorar. Se afasta de mim, Jesus, porque sou pecador. Sou pecador. Qual deles estava preparado, meus irmãos? Qual deles aqui estava preparado? Nenhum, todos eles tinham suas limitações, tinham suas imperfeições, tinham até as suas frustrações. Podemos aqui interpretar, inferir que até o próprio Jesus não passou por frustrações, mas passou por gozações. Imagine Jesus com 12 anos, com 15 anos de idade, e olha lá, o Jesus, o filho de Maria. E quem é o pai de Jesus? Dizem que, colocando em xeque que a fidelidade de Maria, dizem que não sei, né? Quem é o pai de Jesus? Precisamos lidar com essa dicotomia, meus irmãos, essa questão de alma e espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, mas é a questão da minha alma. Como é que eu faço para vencer isso? Como é que eu faço para superar isso? Como é que eu faço para converter as minhas atitudes em ações, e ações que agradam a Deus, se eu tenho esse ato na minha alma? Anota aí, meus irmãos. Dica número 1. Falar. Conversar. Hoje em dia a gente vive na era digital, em que você vê as pesquisas aí, e no passar dos anos, hoje as pessoas ficam cerca de 5, 6, 7 horas, acho que é isso, diante da rede social, meus irmãos. E o relacionamento, como é que está com o próximo? Com os nossos amigos, com a família. Alguns estudiosos chamam de relacionamentos liquefeitos, dissolveram-se. Esse tempo todo que nós passamos nas mídias, como é que está a nossa saúde emocional? Porque para liberar, para melhorar essa questão, para lidar com essa questão de saúde emocional, a gente precisa falar, a gente precisa conversar. E aí vem, com quem você tem conversado? Com quem você tem falado? Que você tem aquela chateação com seu pai, que você tem aquela chateação com a sua mãe, que você tem a sua chateação com seu marido. Ou as mulheres não têm chateação com o marido, deixa eu ver aqui. Aquela chateação com a sua esposa, aquela chateação com a igreja, aquela chateação com o seu pastor, ou com aquele pastor. Com quem que você tem falado, meus irmãos? O processo da cura, não sou eu que estou falando, é a psicologia. O processo da cura inicia-se como? Através da fala. Quantas vezes nós estamos ali angustiados, a gente desabafa com uma pessoa, e ao terminar o desabafo, você já sente já o quê? Aquele alívio, meus irmãos. Isso deve continuar, isso deve ser permanente em nossos dias. Não podemos substituir os nossos relacionamentos físicos, por questões virtuais, ou entrar no mundo metaverso. Aí você pergunta com quem você vai conversar. Irmãos, o que mais temos aqui na nossa igreja são pastores. O que mais temos aqui na nossa igreja são supervisores. O que nós mais temos aqui na nossa igreja são células, são líderes de células, são líderes em treinamentos, são pessoas que estão ali, que Deus nos paga só para isso. Ouvir você, dar um aconselhamento bíblico, dar um direcionamento bíblico, ouvir as suas questões, frustrações, romper aquele mau relacionamento com seu pai, aquele relacionamento ruim com
com a sua mãe, aquilo que o Satanás, o inimigo de nossas almas, chega e fala: você não pode avançar, você não pode continuar, porque lembra, papai e mamãe fez com você? Lembra o que o pastor da outra paróquia fez com você? Satanás, ele faz isso, meus irmãos. E aí você já não desagou aquilo, e Satanás, ele vai deixar você mais para baixo ainda. Eu não sirvo para fazer a obra do Senhor. Aí você vem no dia 2 de março de 2025, numa manhã, e ouve aqui numa mensagem bíblica, que todos os homens de Deus passaram por frustrações, eram imperfeitos, eram valentes, tinham virtudes, mas superaram isso tudo, não deram ouvido, não deram atenção a isso, mas deram ouvido e atenção ao quê? Ao chamado divino, aos preceitos divinos, ao direcionamento divino. 2, o que você vai fazer diante disso? Já ouviu falar em oração? Orar, meus irmãos. Jesus, antes de subir ao céu, ele falou assim, chegou para os seus discípulos e disse: não vos chamo mais de servos, mas os chamo de amigos. Amigo. Melhor amigo do que esse, que a qualquer instante, de manhã, de noite, de tarde, de madrugada, está disposto a ouvir você, a ouvir as suas orações, a ouvir as suas lamúrias, a ouvir as suas frustrações, a ouvir os seus questionamentos, orar. Mas parece que o século nos consome, meus irmãos. A gente acorda e corre para o trabalho, corre para levar a criança para a escola, volta para casa, corre para fazer o almoço, corre para deixar na escola, corre para ir no médico, corre para resolver aquilo, corre para ir para aquilo, pega o carro, vai para o Rio de Janeiro, vai para o médico, vai para o hospital, chega à noite, está cansado, está extasiado, senta ali um pouco para relaxar, daqui a pouco o telefone toca, não tem um compromisso, tem uma outra, tem uma outra agenda, tem uma outra reunião, vai, chega meia-noite, vai para casa, vai dormir, e no outro dia tudo de novo. E a nossa vida com Deus, a nossa vida, como é que evolui desse jeito, meus irmãos? Não tem jeito. Lembra que na introdução eu falei que ter uma vida cristã exige um exercício diário de oração, de reflexão. Você para e analisa, isso não pode continuar, isso não deve continuar assim. Senhor, me ajude a buscar um equilíbrio nisso. Eu não quero entrar nesse trilho da vida, nesse trilho acelerado, nesse trem-bala da vida. Eu não quero isso para mim. O mundo é que quer desse jeito. Lembra quando Moisés foi falar com o faraó? Libera o meu povo para ir lá no deserto adorar. O que Faraó respondeu? Esse povo está muito ocioso, por isso que estão pensando em bobagem. O que eu vou fazer? Vou dar mais trabalho para eles não pensarem em bobagem. Satanás sabe que quando a gente para refletir, para analisar isso tudo, a gente ali tem a consciência de que precisamos achar um ponto de equilíbrio. Precisamos achar onde precisamos parar e melhorar, meus irmãos. A mensagem de hoje é sobre fé, sobre oração, sobre frustrações, vencer frustrações e sobre esperança. Provérbios 16:3. Abre lá comigo, meus irmãos, e eu já vou para o encerramento. Provérbios 16, versículo 3. Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem sucedidos. Mas como eu falei, entrega ao Senhor, ora, mas espera a resposta dele. Pode ser que ele não queira que esse projeto seja executado agora. Pode ser que ele queira que você esteja preparado para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Esteja também preparado e maduro para ouvir o não de Deus.
nesse tempo todo de caminhada que eu tenho, eu arrisco dizer que eu tenho mais não de Deus do que sim. E graças a Deus, onde o nosso caráter é forjado, onde deixamos de ser menino para avançar para homem. O não de Deus, a vontade dele é boa, perfeita. Então você suporta o não de Deus, não é isso? Em 1 Crônicas 17, do 1 ao 4, Davi colocou em seu coração o quê? Poxa, a arca do Senhor está lá no meio das tendas ali. A obra de Deus merece mais do que isso. Vou construir um templo para o Senhor. Foi lá, consultou o profeta Natan. Natan diz, vai lá, mete bronca. No mesmo dia o Senhor falou com Natan, Natan, não vai ser ele que vai fazer isso, vai ser o seu filho Salomão. Qual foi a postura de Davi? Entrou no quarto e chorou ali 30 dias? Não, meus irmãos. Ele preparou tudo para o filho. Chame todos os homens. Traga todas as ofertas. Deus constituiu o meu filho para construir esse mega templo do Senhor. Davi superou o não de Deus. Ou então você acha que está demorando muito para acontecer, e aí se passam 2, 5, 10 anos. Aí você vai lá em Abacuque, e o profeta diz, se parecer demorar, espera que essa visão é para os últimos dias. Se parecer demorar, espera, porque vai acontecer. Espera, porque vai acontecer. Levanta a mão aqui quem gosta de esperar, meus irmãos. Amém, vocês? Ninguém gosta de esperar, irmãos. Ela é mais brasileiro, marca uma consulta médica para as 2 horas, que hora que você vai ser atendido? Nós crescemos com fila de banco. A gente ia para o banco uma hora da tarde, saía de lá que horas? Quem está velhinho comigo aqui? Sai de lá que horas? Por quê? Porque tinha que esperar, meus irmãos. Hoje em dia não tem mais isso. Ninguém gosta de esperar, irmãos. Isso é parece que é contra a natureza humana. Mas com Deus não é assim não. Espera porque Ele está te preparando. Espera porque Ele está te tratando. Espera porque Ele quer que você tenha calos, para que você amadureça, para que você progrida na vida. Coloque-se de pé, meus irmãos. Eu termino com uma mensagem de esperança. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de prosperidade, para vos dar um futuro e esperança. Sabe quando Deus falou isso? No pior momento de Israel. Israel estava tão desobediente a Deus, tão desregrado, tão ímpio, tão idólatra, que Deus permitiu que ele fosse levado para a Babilônia durante 70 anos lá. Isso era uma vergonha terrível. E chega a Deus e fala assim: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de prosperidade, para vos dar um futuro de esperança. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Você prefere os seus pensamentos ou os pensamentos de Deus? Você prefere o seu caminho, os seus caminhos ou os caminhos do Senhor? Então espera, meus irmãos. Espera. E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações sejam com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Vão em paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.